Esse aqui é o canal Coração Tricolor e eu sou o Fernando Cordeiro. A imprensa tradicional não tocar nesse assunto, tudo bem, né? Mas assim, aqui no YouTube existem vários youtubers tricolores, né? Que vivem disso, vivem para isso, não tocam nesse assunto. E assim, eu acho esquisito, porque é meio que uma coisa que faz parte do futebol. E que é o quê? A freguesia. Então, vejam bem, se o Fluminense está agora batendo recorde aí negativo de não sei quantos clássicos que não vence, 12, 13, sei lá, 30. Assim, ninguém nunca parou para pensar que o Fluminense tem uma freguesia desgraçada para o Vasco e absurda, né? Em função de que o Fluminense nos últimos anos é um time muito superior ao Vasco e não consegue reverter essa freguesia. E nos outros anos em que estava igual o Vasco também não conseguia reverter essa freguesia. E o Vasco ainda deu a sorte de estar na Série B. Desde 2019 não jogava contra o Fluminense. Ficou vários, 19, 20, 21, 22. Não tinha jogos sequenciais contra o Fluminense, que o Fluminense pudesse tirar essa freguesia. E além disso, o Fluminense é um baita freguês do Flamengo. Eu não vou discutir os motivos pelos quais o Fluminense é freguês de Vasco e Flamengo. Mas assim, as freguesias do Fluminense são brabas. São brabas. E agora tem uma freguesia num recorte recente para Botafogo. Aí fica difícil. Porque se vocês forem fazer esta mesma estatística, esse mesmo levantamento nos outros anos, haverá muitos anos aí, muitos recortes, que vão dar também 15 jogos sem vencer clássicos, ou 20 jogos sem vencer clássicos, aqui no Rio de Janeiro. Se você pegar os jogos contra o Botafogo, que naturalmente foram vitórias nossas, ainda mais na época do Fred e do Romário, e transformar esses jogos em empates ou derrotas, que é o que vem acontecendo agora, entre Fluminense e Botafogo. Aliás, derrotas, né? 4 derrotas seguidas nos últimos confrontos contra o Botafogo. Ou seja, vários anos aí para trás, o Fluminense não ganha do Vasco porque é freguês, não ganha do Flamengo porque é freguês, ganha só do Botafogo ou empata. A freguesia é um negócio que tem que ser tratado. Assim, é um assunto sério, é uma questão de honra, é uma questão pessoal. E o Fluminense aqui no Rio, ele ainda consegue ser o segundo maior em termos de títulos do Campeonato Carioca, porque o Flamengo não dá chance para Vasco e Botafogo. O Flamengo chega à final contra Vasco e Botafogo e papa os títulos. E aí você parte também para o nível nacional. Caramba, nós somos fregueses do Internacional e do Grêmio. E olha que do Grêmio foi uma bobeira, que na época que o Romário jogava no Fluminense, o Grêmio era nosso freguês. Então nós somos fregueses do Internacional e do Grêmio. Nós somos fregueses do São Paulo. Nós somos hiper fregueses do Palmeiras. A freguesia para o Palmeiras é uma coisa assim, tipo a freguesia para o Vasco e para o Flamengo. Agora, Corinthians e Santos é um caso à parte. Tem um ano, é sempre muito difícil Corinthians e Santos. Não a freguesia, nós às vezes ficamos um ano, uma vitória sobre o Corinthians, diferença, uma vitória sobre o Santos. É sempre pau a pau. E São Paulo, vocês sabem o que gestões antigas do Fluminense fizeram, né? Quando o campeonato era só um turno e o mando de campo era do Fluminense, reza a lenda que o Fluminense vendia seus mandos de campo para o São Paulo. Ou sei lá que acordo que tinha com o São Paulo. Né? Então, um troço esquisito. Então, assim, a freguesia também para o Atlético Mineiro. A freguesia para o Atlético Mineiro. A freguesia para o... acho que é um pouquinho maior. Né? Acho que passa dos 10 jogos. Mas do São Paulo está tipo 8 jogos. O São Paulo tem 8 vitórias sobre nós. Tipo Grêmio e Internacional também. Quer dizer, o Cruzeiro é nosso freguês, em termos assim de mais ou menos umas 10 vitórias que nós temos sobre eles e sobre o Botafogo. E no Campeonato Brasileiro nós não somos fregueses do Flamengo. O que explica muita coisa, né? A marmelada toda, anos a fio,
de jogos no Campeonato Carioca, ao ponto de, no confronto com o Flamengo, existirem mais empates no confronto do que vitórias do Fluminense. Assim, uma coisa sem cabimento algum. Isso era para ter sido uma coisa ali na época do rebaixamento para a Série C, isso acontecer, né? Mas isso vir vindo, né, a vida inteira, é assim, um negócio que não tem explicação racional. Se fosse freguês de um time, 2 no máximo, aí são coisas que o futebol explica, né? Mas aqui, assim, o Fluminense deixou, né? O Fluminense quase virou um time pequeno e quase poderia desaparecer nos anos 90 quando foi para a Série C. É bem verdade, não é? Mas sendo o que o Fluminense é, chegando onde chegou, se reerguendo dessa maneira, sendo campeão da Libertadores e da Recopa, manter essas freguesias todas, não conseguir ganhar 10, 11, 12 clássicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, é um negócio assim que, sabe, eu acho que falta comando, falta honra, sabe, falta ser como na época eu vou ter que citar, infelizmente, outros clubes, né? Flamengo, quando era uma questão de honra, que o Flamengo parece que estava dando de 3-0 no Botafogo, queria devolver aqueles 6-0 da época do Jairzinho, o Zico chegou no vestiário chutando tudo, furioso, falando que aquele dia tinha que comer grama, que aquele dia era o dia da desforra. Eurico Miranda dizia que tem que ganhar do Flamengo de qualquer jeito, era obrigação. Pagava bicho maior do que título. Bangu, na época do Castor de Andrade, com Moisés lá como técnico, o que o Castor de Andrade chegava fazendo no vestiário? Quando o Bangu jogava mal, então ele achava que os jogadores jogaram de sacanagem. Isso é questão de honra. Isso é questão de moral. O Fluminense tem uma estrutura. Pô, Marcelo Penha está quantos séculos aí como dirigente do Fluminense? Isso é estrutura. Mário Bittencourt é o advogado que defendeu o Fluminense em 2013 e está lá envolvido com o Fluminense ainda. O Fluminense tem um departamento de futebol onde os jogadores são funcionários, como Marcão, não é? E para quem não sabe, é diferente. O Diniz não é funcionário do Fluminense. O Diniz é do Fluminense, mas não é funcionário do Fluminense. Né? Aliás, o único jogador mais moderno que era jogador e funcionário do Fluminense foi o grande Búfalo Gil, né? Da máquina. Então, assim, a comissão técnica, o departamento de futebol é funcionário do Fluminense. Marcão, Cadu, então eles são fixos. Se o Diniz sair, com a galera dele toda, o Marcão, o Cadu, continua todo mundo. Então, o Fluminense está estruturado, está muito bem estruturado. Mas a estrutura são degraus que o Fluminense tem que ir caminhando, subindo esses degraus passo a passo, para chegar num nível de Palmeiras, num nível de São Paulo, de organização e estrutura. Talvez num nível de Grêmio, que consegue manter o Renato Gaúcho lá eternamente, com todos os benefícios aqui que o Renato Gaúcho tem nas praias do Rio de Janeiro, ele prefere ficar lá no Grêmio. Então deve rolar uma estrutura boa, muito boa, né? Então o Fluminense, assim, se o Fluminense não se estruturar, ele não vai conseguir se manter no topo. Tá no topo? Tá no topo. Ainda tá no topo? Mesmo perdendo o Carioca pro Flamengo? Tá. Por quê? Porque é campeão da Libertadores. É atual campeão da Libertadores. Atual campeão da Recopa. É o time a ser batido aqui na América do Sul. Pegou um grupo tranquilo no sorteio? Pegou um grupo tranquilo no sorteio. Cerro Porteño, Colo-Colo e Aliança do Peru. Sim, beleza. Podemos ser bi, ou pelo menos irmos tranquilos até as oitavas? Sim, podemos. Mas não está faltando estrutura Fluminense? Nesse sentido aí? Não é? De chegar junto no vestiário, ou então nas conversas, entendeu? Não só o Diniz vai falar não, mas espera aí, o Mário Bittencourt chega lá e fala, olha só, a gente não pode ficar esse tempo todo sem ganhar clássico, a gente não tem que dar mais uma atenção especial, isso tem que fazer parte do planejamento. Espera aí, tem um clássico aí, tem um Botafogo aí, dá uma atenção especial, Botafogo e Cruzeiro, senão daqui a pouco o Fluminense vai ser freguês de todos os times brasileiros. E aí como é que o Fluminense vai querer título assim? Vai jogar vai ser só campeão
da Libertadores, e aí vai ser o quê? Rebaixado aqui? Vai lutar para não cair aqui e ser campeão da Libertadores? Eu não sei que time vai ser esse. O time vai explodir, né? Um lado tá lá em cima disputando Libertadores todo ano e outro ano lutando para não cair. Já pensou que situação? Acho que isso o clube parte ao meio, né? Parte ao meio, vai rachar. É uma força de um lado e outra força de outro. Não há estrutura que aguente. Então acho que o Fluminense é estruturado, mas tem que continuar a se organizar. Tem que parar de pensar que, assim, não tem a mínima importância isso de sermos fregueses de quase todos os grandes clubes do Brasil. Isso sem contar os times médios, né? Os times que tipo Atlético Paranaense, Curitiba, que o Fluminense adora perder aí para esses times, né? Sem contar, eu não estou nem falando desses. Não estou nem falando desses. Mas imagina, se formos falar também. Me parece que agora é freguês do Atlético Paranaense e do Curitiba. Acho que o Fluminense só não é freguês de nenhum clube do Nordeste, não é? Se colocarmos esses clubes aí como médios e tradicionais, não grandes e tradicionais, como os 12. Acho que talvez há controvérsias em relação ao Bahia e ao Atlético Paranaense. Mas isso não é assunto para hoje. Mas acho que assim, uma questão moral, uma questão de honra, né? Tem que entrar um pouco de honra aí, do sangue do encarnado, nas conversas do Fluminense, nas conversas internas entre o Mário Bittencourt, o departamento de futebol e a comissão técnica. Porque a comissão técnica está passando de passagem ali, mesmo sendo o Diniz, que tem forte ligação com o Fluminense. Tem que ficar de olho nessa freguesia, porque isso é que antigamente era um problema só do torcedor, agora está passando a ser um problema do Fluminense. Não ganha, é freguês de todo mundo, consequentemente não ganha. Se não ganha, vai ficar disputando para não cair, não é? É que esse campeonato carioca, que vale, mas não vale, não dá dinheiro nenhum, não é? Mas tem a questão moral, a questão da honra, né? Então, eu acho assim, problemático. Eu acho problemático, porque o Fluminense, nos últimos anos, nos últimos 4 jogos, não ter nem o Botafogo como freguês, com todo respeito ao Botafogo, tá? Todo respeito ao Botafogo, teve Garrincha, não é? Mas, peraí, né? Peraí. É, quer dizer que meteu aqueles 4-1 ano passado no Flamengo, acabou. Então nós vamos voltar a ser aquele time aquele clube que, assim, uma vez na década faz um timaço, e aí acabou, né? Vamos voltar a ser esse tipo de Fluminense. É isso que você quer? Não é isso que eu quero, tá? Era isso que eu tinha para dizer, tá bom? Com as bênçãos de João de Deus, eu espero que o Fluminense haja uma luz ali dentro do Fluminense, né? Nesse sentido. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.